Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aula do projeto 365 Expert Adobe. Eu sou o instrutor Bruno Baltarejo e continuamos na nossa jornada para entender um pouco mais sobre tratamento de cor, dessa vez dentro do Premiere e do DaVinci. Nessa aula eu quero mostrar como trabalhar com a intensidade de cor. No caso, a gente já viu isso um pouquinho nas outras aulas, porque sempre que eu estava mexendo no curvas ou na exposição básica, ou eu perdi um pouco de saturação ou eu ganhava um pouco de saturação. Então, para eu poder regular, o que vocês vão fazer? Primeiro, usa o Vector Scope para você poder analisar o quão forte que as cores estão de uma cena para outra, para você tentar deixar elas mais próximas. E daí você vai usar aqui o controle. Você vai usar aqui o controle para você encontrar a saturação ideal. Então, por exemplo, eu consigo ver que essa imagem está aqui bem viva de amarelo. Então eu poderia usar a saturação para reduzir aqui a saturação geral, para tentar deixar mais próximo da cena do lado. Tá vendo? Outra opção que eu poderia utilizar também, em vez da saturação, seria o Vibrance, que é aquele que é um pouco mais suave que a saturação e protege um pouco mais os tons de pele. Eu acho que seria o ideal nessa imagem, usar o Vibrance. E tem aqui novamente a saturação geral da imagem. Tá? Então, no caso aqui, eu vou usar o Vibrance um pouquinho, bem de leve. Nessa imagem aqui, eu acho que as cores já estão ideais. Se eu quisesse trabalhar com uma cor isolada, daí eu poderia vir também na parte de curvas, e daí aqui a gente só consegue controlar a saturação. Então eu poderia pegar aqui, por exemplo, o verde e deixar mais saturado ou menos saturado ou algo do tipo. Então eu vou pegar aqui algumas cores, eu vou segurar mais na linha do amarelo, mas algumas cores aqui eu vou saturar um pouco mais. Por exemplo, saturar um pouco mais de vermelho, um pouco mais de magenta, de vermelho. E aqui da área verde também, vou dar mais uma saturadinha. Só para deixar as cores aqui um pouco mais vivas, principalmente na cor oposta ali, para a gente deixar aqui a gama de cores mais legais. Você consegue ver como ele distribuiu melhor aqui o gráfico e as cores já ficam um pouco mais interessantes. Ó, sem Lumetri e depois. E daí eu vou dar uma seguradinha no amarelo porque a luz que está estourando ali não fique tão amareladinha. Beleza, então aqui a gente pode usar o Curvas para trabalhar com a saturação. A gente pode usar aqui o Vibrance e o Saturation. Quem está usando uma versão antiga, vocês vão ter que usar outro caminho, que seria o Three-Way Color Corrector. No Three-Way Color Corrector, primeiro eu vou ajustar a luminância de novo, porque eu desliguei o Lumetri, né? Então vou ter que ajustar aqui novamente a luminância. Eu, na verdade, eu vou até antes dele. Deixa eu aplicar um Curvas, que eu prefiro fazer pelo Curvas esse ajuste. Então eu vou jogar aqui o Curvas, vou dar uma ajustadinha aqui no nível de preto, vou dar uma subidinha geral na luminância, principalmente na parte aqui dos meus tons. Aí. Daí agora aqui no Three-Way, se eu quiser controlar a saturação, vai ser aqui em Saturation. Eu tenho o controle Master, que seria a imagem toda. Eu vou jogar aqui o gráfico para cá, só pra gente, o painel de efeitos para lá, só pra gente poder ver aqui o gráfico. Então, ó, tem a saturação Master, tem a saturação somente nos realces, que seria a parte mais clara, e somente nas sombras, que seria a parte mais escura. E daí tem a saturação do meios tons. O que define o que é sombras, meios tons e brilho é essa caixinha aqui. Você controla, por exemplo, para essa vai ser a parte principal das sombras e suavemente vai caindo até aqui. Toda essa área do meio é meios tons. E essa é a parte mais clara dos realces e aqui suavemente ele caindo. Então eu posso escolher quais áreas que eu estou afetando. Se você quiser ver isso bem certinho, você abre o Tonal Range Definition e liga em Mostrar. Daí você consegue ver as áreas que ele considera como sendo branco, que eu estou tirando a saturação, então vai ficar bem branquinho. O que ele considera o preto também vai ficar bem branquinho, então eu vou escolher menos, porque está pegando muito do bolo. Vai ficar bem sem saturação ali, ó. Tirei a saturação dos realces, das sombras, mas coloquei um pouco mais nos meus tons. Isso vai garantir que essa mesa aqui, por exemplo, fique mais branquinha, menos azulada. Tá, então ali você tem o controle de saturação. Mas imagine que eu quisesse mudar uma cor da imagem. No Premiere você tem que fazer o seguinte. Você teria que vir em correção de cor secundária. E daí você vai ter que usar o corretor de cor secundária. Você não tem um gráfico de curvas sem ser ali pelo Lumetri. Então quem está na versão antiga vai ter que usar correção de cor secundária, que é um tópico um pouco mais avançado, que a gente não vai ver nessa aula. No DaVinci você também tem correção de cor secundária, você acha que pelo conta-gotas, mas não precisa ser por esse caminho, você tem aqui as curvas de cor. Primeiro a saturação, você encontra aqui em Sat, saturação. Posso aumentar e diminuir a saturação. Poderia colocar aqui no Vector Scope, para eu ver a intensidade que a saturação está dando. Então aqui, ó, eu controlo a intensidade da saturação. Na parte 2 eu também tenho um Color Boost, que seria também para intensificar as cores. Ele é um pouco mais intenso que a saturação. Eu vou voltar lá para o lugar de volta, dando duplo clique. E daí a gente tem os gráficos aqui de cor
muito, muito superiores. Eu não vou aprofundar eles, tá? Porque é uma aula básica, mas são muito superiores do que a gente encontra em qualquer um desses outros softwares que eu mostrei. Eu tenho saturação por saturação, luminância por saturação, rio por luminância, rio por saturação e rio por rio. Então, por exemplo, se eu só quisesse fazer aquele amarelo mudar de cor, eu poderia marcar aqui os amarelos e fazer os amarelos ficarem de outra cor. Se em vez de mudar de cor eu quisesse mudar de saturação, eu posso vir nesse outro gráfico, definir o amarelo e controlar somente a saturação. E assim por diante. Você tem lá vários controles, totalmente modelável, então ele é muito interessante e eu aconselho muito vocês utilizarem no dia a dia para quem vai trabalhar com o DaVinci, além do Premiere. Tem algumas coisinhas no DaVinci que superam o Premiere na parte de tratamento de cor, por mais que o Premiere tenha evoluído enormemente dentro das últimas gerações de software e na última estando muito legal. Quando as cores são coisas que eu preciso rápido, tem muitas cenas, é um job que eu tenho que ter uma dinâmica de trabalho, eu gosto de fazer lá no Premiere mesmo. Quando eu tenho tempo para ir mastigando e fazendo com paciência, fazer o workflow de enviar de um software para o outro, eu tenho mais tempo, eu quero fazer mais artisticamente, eu sempre faço e eu até aconselho vocês fazer pelo DaVinci. No caso, estou usando aqui o DaVinci Resolve, que é a versão free, e para mim funciona super bem, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Encontro vocês amanhã na próxima aula. Até já!